Estamos de volta. Olha só, um dia após as eleições do segundo turno aqui no Brasil, muito já se falava sobre as reações do mercado financeiro ao resultado do pleito. Alguns especialistas comentaram a respeito do dólar mais valorizado no amanhecer da segunda-feira e fizeram análises em tons negativos sobre o futuro do real. Mas será que isso é mesmo possível, Arthur, essa associação? Bem, eu diria que primeiro seria fundamental saber os objetivos da política fiscal do novo governo eleito, né? Conhecer a equipe que estará à frente dessas decisões. Logo após as eleições, nós tivemos uma publicação americana bastante conceituada, que é a Business Week, numa reportagem de capa dizendo que o Brasil ia liderar nos próximos anos a economia mundial. Liderar no sentido de ser o fio condutor por causa da riqueza de commodities agrícolas, minerais, petróleo, energia renovável e tudo mais. Então parece que há uma expectativa positiva, né? E aí tem esses temores aqui que o professor Cussino estava falando de grandes mudanças na política que vinha sendo praticada a esse governo que vai sair de cena nos próximos meses. Vocês concordam com isso? Qual é a pauta? É objetiva? Ela é otimista? Ela é pessimista? Ela é cautelosa? Como é que vocês veem tudo isso? Olha, eu estou mais cauteloso que otimista por razões políticas. Não é? A candidatura Lula, no segundo turno, sobretudo, eu vi assim como uma grande arca de Noé. Né? Em que sentido, professor? Em que sentido? Entraram todos os bichos. Entraram todos os bichos. Né? Então, tendências que se opõem bastante umas às outras. Né? Então, isso estabelece um conflito interno que necessariamente se manifesta na operação, na gestão da economia e, principalmente, na percepção que os agentes econômicos do mercado têm do que poderá ser a coisa. Isso. Então, esse eu acho que é o grande problema. Como é que um presidente eleito vai arbitrar isso? Ele vai ter que tomar uma posição, ele não pode ficar, como se diz popularmente, embarrigando. Mas é o que se espera dele, né, Cussino, que ele tome essa posição. Mas, Wagner, você que acompanha dia a dia o mercado financeiro, né, inclusive publica diariamente seus boletins, o que você acha que está acontecendo nesse momento? É cautela, é especulação, o que é? Olha, no atual momento, principalmente o mercado acionário, ele está agindo especulativamente, porque a gente não tem definições desse governo eleito que dê uma segurança. Então, com esse comportamento, o mercado acionário acaba sendo mais especulativo e aí aumenta a volatilidade e o risco. Mas, a partir do momento que tiver uma sinalização definida da equipe econômica e ele se der da realidade do que está acontecendo, das contas, do orçamento e do que foi assumido de compromisso, esse governo eleito atual, ele tem que ter esse cuidado para honrar todos os contratos e o compromisso. Além disso, a gente pode também estar sinalizando que a gente é um grande candidato a ser aprovado logo, no curto prazo, para entrar na OCDE. E isso também vai ampliar o comércio de exportação. Então, esses fatores todos têm que ser levados em consideração. A gente teve aí essas consequências da Covid, da guerra, então há um rearranjo das cadeias produtivas. E o Brasil, ele está sendo bem visto, porque ele é um grande produtor de energias renováveis, tem commodities, e aí a gente tem a sinalização desse problema que teve na região da Ásia, e aí pode ser que a gente tenha essa entrada de investimento para a área mais industrial. E aí a gente pode também tirar o proveito. Mas, em resumo,
o governo que está entrando agora, ele tem que ter muito cuidado e não deixar a parte técnica, analisar os dados de tudo que tem feito, não importa quem fez ou deixou de fazer. Tem que ver o resultado que foi feito de bom e tentar continuar isso e melhorar, sempre. Aí eu vou pegar agora o gancho para trazer de volta aqui para esse bate-papo o tema desestatização. O governo que foi eleito é um governo mais de esquerda, porém, como o professor Cursino falou, ali ao lado tem políticos das mais diversas vertentes. Então, pode-se dizer que não é uma esquerda extrema. Tá, aí eu trago a desestatização. De que maneira essa desestatização é benéfica ou o contrário, a estatização é prejudicial aos interesses do mercado? Só para a gente conseguir entender aqui melhor as análises de vocês. Bom, eu não vejo necessariamente como ruim ou como positivo as estatais, né? No caso brasileiro, a economia brasileira não seria o que é hoje, não tivesse vivido o momento em que as estatais tipo CSN, Petrobras, Vale, o sistema de telefonia, de energia, etc., tivesse existido. Agora, o problema é sempre esse. Isso aí se hipertrofia e, em grande medida, o Brasil viveu 10 anos, uma década de hiperinflação, em grande medida por conta disso, né? Então, a simples memória disso já é suficiente para indicar, olha, não tem por que aumentar o grau de estatização e, na medida do possível, com toda a segurança, com todo o processo complementar de regulação da atividade econômica, vamos desestatizar. Quer dizer, então, o sistema rodoviário brasileiro, ou o ferroviário, ou o hidroviário, né? Na medida em que a gente avançar, né, no processo de, vamos chamar, entre aspas aqui, de parceria público-privada, a eficiência da economia, com toda certeza, será superior ao que é hoje, pela simples e boa razão de maior eficiência operacional desse operador, não é? Então, eu acho que o processo de desestatização, dentro dessa visão estratégica de mudança do operador, de avanço no processo de regulação, de cobrança de metas, não é? de resultados, etc., deve sim ser enfatizado, deve ser aprofundado. Existe, além dessa questão, as reformas que foram feitas há um grande temor, talvez não um grande temor, mas um temor de que haja retrocesso. Você acredita nisso, Wagner? Olha, Arthur, na minha avaliação, a gente teve um aprendizado muito grande nesses últimos anos, devido a gente tinha um preconceito com resultado positivo das empresas estatais. Então, foi comprovado que com uma administração técnica, competente, com pessoas certas, as empresas estatais conseguem dar um resultado. Acho que o Correios talvez seja o grande exemplo, né? Exato. Os bancos, o Banco do Brasil, a própria Petrobras. Então, a gente teve vários ganhos nesses últimos anos que anteriormente a gente não conseguia e tinha aquele estigma de que a estatal ela era inviável. Mas não, a gente viu que realmente é a parte administrativa que atrapalha. Então, eu acredito muito no desenvolvimento em conjunto, tanto do setor público com o setor privado. As estatais, como o professor citou aqui, elas são bem essenciais e importantes no começo do processo, mas a partir do momento que ela evolui e já tem o seu desenvolvimento, fica mais fácil a administração, certo?
E isso, fazendo a parceria público-privada, isso pode acelerar o processo. E aí a gente viu também, como resultado da pandemia, que se o setor privado também não tiver esse incentivo, esse cuidado, vamos dizer, eles não vão pagar imposto. E sem arrecadação de impostos, o governo não consegue fazer. Então tem que ter esse equilíbrio e essa força em conjunto para continuar evoluindo na economia e gerar renda e emprego. Para a roda girar, não é, Wagner? Aí talvez falte a mãe de todas as reformas, a reforma tributária, né? Só para a gente encerrar esse bloco aqui, recentemente o CEO de uma das grandes redes de pet shops no Brasil, da Pets, que inclusive se instalou em São Luís, ele disse que era um absurdo, mas a rede dele pagava menos imposto do que o caixa das lojas dele. Quer dizer, implica que realmente até o grande empresário concorda que em alguns setores pagam muito imposto. Tal. A gente podia, talvez, no próximo bloco, a gente falar um pouco disso. E vamos trazer isso um pouco, essa discussão para o Maranhão, o que a gente pode esperar, né? Para o Maranhão e para as casas das pessoas, onde tudo ficou mais caro, não é? E aí fica essa angústia, meu Deus, será que meu dinheirinho ainda vai dar para comprar alguma coisa no futuro? A gente vai levar esse papo aqui para o nosso último bloco e faz agora mais uma pausa bem rapidinha. Já já a gente volta com mais negócios na pauta.